O intuito deste vídeo é apresentar filósofas e filósofos a fim de promover o estudo da filosofia como forma de superação da tão somente notabilidade europeia, conduzindo assim a busca de um ensino que possa alcançar outras culturas para além de um pensamento eurocêntrico. Para a produção desse vídeo, iremos tratar de alguns filósofos e filósofas, principais ideias e obras. Os estudos em filosofia são decisivamente importantes para o surgimento e ampliação de formas de pensamento que vão muito além de coisas que conhecemos previamente e que, no fundo, fazem parte de nossa vida diária. Além disso, o acesso a essas ditas formas de pensamento nos levam à compreensão de nós mesmos enquanto indivíduos singulares, bem como indivíduos coletivos. Entretanto, existe uma problemática quando o assunto é o ponto de referência desse dito pensamento crítico. Para isso, será preciso que mergulhemos numa breve retrospectiva dentro do pensamento filosófico ao longo dos séculos. O ponto de partida de nossa análise será na Grécia Antiga, mais precisamente no final do século V a.C. com Sócrates, considerado ao lado de seu discípulo e sucessor Platão, como os principais estruturadores do pensamento ocidental. Ambos foram responsáveis por direcionar as investigações filosóficas, que até então eram basicamente sobre a natureza, para uma esfera que busca compreender o interior da alma humana e as coisas que a circundam, a chamada psique. Este evento não só revolucionou toda a história da filosofia, como deu origem a um processo de transformação nas bases culturais e políticas do mundo grego e, posteriormente, europeu. Sobretudo na filosofia cristã de Santo Agostinho, que tem em muitas de suas premissas um aprofundamento à noção de interioridade, atribuindo a ela uma esfera própria e distinta do mundo externo. Durante todo o período medieval, as reflexões de Santo Agostinho tiveram grande força e influência na teologia patrística e escolástica. O período renascentista foi responsável por reinventar, inspirados nos moldes da antiguidade grega, a forma da qual o homem europeu percebia a si mesmo e a natureza, distanciando gradativamente das severas influências da cristandade medievalista. Neste período, podemos citar grandes nomes como Nicolau Copérnico, Dante Alighieri, Michel de Montaigne, Leonardo da Vinci e Erasmo de Roterdã. Estes pensadores, além de reformular muitas das bases culturais do antigo mundo medieval, foram responsáveis por estruturar o nascente mundo moderno. O mundo moderno, marcado por sua complexidade e também transformações, é responsável por muitas das estruturas que reverberam no mundo ocidental contemporâneo. René Descartes, talvez o maior nome do período, através do repertório da dúvida, pôs em questão a forma como o homem está inserido na relação consigo mesmo e, através dessa mesma dúvida, definiu um método investigativo que é presente até hoje em várias áreas do conhecimento. As colocações acima são importantes para entendermos o panorama da filosofia até os dias de hoje, mas elas não representam a totalidade das coisas, e, por sinal, as mesmas podem ser consideradas uma das faces de um processo de dominação iniciado lá atrás, quando os europeus colonizadores chegaram aqui nas Américas. O primeiro e talvez mais importante exemplo dessa forma de dominação ideológica ocorreu no processo de tentativa de catequização dos nativos brasileiros. Darcy Ribeiro, grande antropólogo brasileiro, ilustra brevemente como isso se deu. Aqueles índios tão diferentes dos europeus, que os viam e os descreviam, mas também tão semelhantes, seriam eles também membros de um gênero humano, feitos o mesmo barro pelas mãos de Deus, à sua imagem e semelhança? Essa curiosidade floresceu logo numa teologia bárbara, em que os tratados de Frei Francisco de Vitória, Nobrega, e depois os de Vieira e tantos outros, compunham eruditos discursos em que os índios contracenavam com razões teológicas, evangélicas, apostólicas, providenciais e cataclísmicas. Assim é que se foi compondo um discurso cada vez mais racional
e cada vez mais insano frente à realidade que se sucedeu aos índios, esmagados e escravizados pelo colonizador, cego, surdo, a razões que não fossem a do haver e do dever pecuniário. O ocorrido que Darcy Ribeiro acabou de nos explicitar tem origem na teologia cristã de Santo Agostinho. Embora Santo Agostinho em pessoa não tenha formulado tais ideias, a distorção e readaptação de alguns de seus conceitos pela cristandade medieval justificaram muitas das barbáries ocorridas aqui na América colonial. Esse é apenas um dos exemplos de dominação do homem pelo homem. Além de eventos gritantes como este, muitos outros, porém mais sutis, ocorreram e continuam a ocorrer, e muito pela necessidade de dominação hegemônica dos povos conquistados. Pois, pela lógica, se dominamos o pensamento do próximo conforme o que acreditamos, este dificilmente irá se voltar contra quem o dominou, criando assim uma falsa ilusão de pertencência, de inclusão a um grupo que no fundo é distante de nós mesmos. Muitos autores e autoras latino-americanos se debruçaram essa questão e nos mostraram que é preciso uma consciência crítica. Como abordamos anteriormente, esses pensadores e pensadoras empenharam seus esforços em busca de compreender como se deram os processos de dominação hegemônica pelos europeus, e também como tais formas de dominação se fazem presentes em nossa própria condição e cotidianidade. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e mestra em Filosofia Política pela mesma instituição. Em maio de 2016, foi nomeada secretária adjunta dos Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Djamila Ribeiro dispensa apresentações. Porém, temos o prazer de relembrar, na presente ocasião, alguns dos passos de sua trajetória. Feminista, filósofa e acadêmica não são apenas tags, mas termos que sintetizam sua real importância no Brasil e no mundo. Djamila fala e escreve para a academia, o que a torna uma acadêmica, mas não se restringe ao universo que compõe o mundo acadêmico. Sua presença, sobretudo ao longo dos últimos 6 anos, foi tomada conta de muitos outros espaços de diversas formas, redes sociais, jornais, revistas, emissoras de TV e entre outros. Djamila foi além de seu diploma de pesquisadora e professora de filosofia e tornou-se uma filósofa, devido à originalidade e à grande relevância de seu pensamento. Mas antes de tudo, Djamila é feminista. Sua atividade enquanto filósofa e acadêmica é transpassada pela luta em busca de igualdade de direitos entre homens e mulheres, pelo fim do sexismo e da opressão de gênero, mas que põe em tela a urgência das questões de classe e raça, pensamento indissociável da praxis política que visa o fim de padrões patriarcais e do racismo estrutural e estruturante em prol de uma vivência humana livre de opressões. Sua voz é necessária, sua voz representa uma luta, pois é verbo vivo do nosso tempo, para o nosso tempo e para o tempo dos que virão. Henrique Domingo Dussel Lambuzini nasceu em 24 de dezembro de 1934, em La Paz, aos pés dos Andes argentinos. O pai médico e a mãe cristã ensinaram-lhe a ver a pobreza, a exclusão, a miséria de sua aldeia, bem como o apressurado socorro que davam os mais necessitados. Aprendeu, desde a mais tenra idade, o significado e as consequências da colonização europeia sobre a América Latina. O foco central para compreender o projeto de colonização, civilização e evangelização que a Europa expande sobre a América Latina, como também sobre a África e a Ásia, é o de Estado de cristandade, que se articulou politicamente ao redor de 313 de nossa era cristã. Para compreender a mudança do cristianismo comunitário para o estado de cristandade, nada mais elucidativo que as maravilhosas obras de Dussel, Antropologia Helênica e Antropologia da Cristandade.
O helenocentrismo far-se-á eurocentrismo e este pretenderá ser o único sentido da história. Mesmo quando o Estado de cristandade for governada por sua cabeça política subordinada à religião como ideologia do Estado na modernidade, não deixará de ser Estado de cristandade, e a América Latina e sua história estão emoldurados no interior deste projeto civilizador e evangelizador do Estado de cristandade europeu. E Dussel, desde o coração da América Latina e depois de ler os gregos, os medievais, os renascentistas, os modernos em sua própria língua, poderá enfrentar o helenocentrismo e o eurocentrismo, desde o originário comunitarismo das primeiras grandes civilizações e desde a ética que brota da audiência do clamor dos excluídos, exigindo a libertação. Na senda da teologia da libertação, seu pensamento crítico encaminhará uma filosofia da libertação e uma eficaz pedagogia da libertação, de braços dados com nosso Paulo Freire. Tanto Djamila e seu feminismo antirracista, como Dussel e sua filosofia anticolonial, expõem que muitos dos problemas de nossa sociedade têm origem no eurocentrismo, e que é essencial lutarmos contra o mesmo. Em especial, Dussel explicita que é preciso conhecer a fundo a origem do problema, no nosso caso, o domínio ideológico filosófico europeu, para que possamos reformular nossas bases e referências. Conhecer a totalidade por meio da ética é, sem dúvidas, o caminho principal para que sejamos verdadeiramente livres. Muito obrigado.